Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, começa falando de economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, teve deflação em julho. De acordo com o IBGE, essa foi a primeira queda do indicador em 10 meses. O IPCA 15, considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou deflação de 0,07% em julho. Segundo o IBGE, o resultado representa forte desaceleração em relação ao mês anterior, quando o índice foi de 0,04%. Essa foi a primeira variação negativa do IPCA 15 desde setembro de 2022, quando o índice caiu 0,37%. O IPCA 15 veio ainda mais baixo do que as estimativas do mercado financeiro. O consenso Refinitiv, que reúne as principais projeções, estimava a deflação de 0,01% em julho. No acumulado de 12 meses até julho, o IPCA 15 ficou em 3,19%, desacelerando em relação aos 3,4% registrados até junho. A projeção do consenso Refinitiv era de que o índice ficasse em 3,26%. Em 2023, o IPCA 15 vem desacelerando mês a mês. Depois de ter ficado em 0,76% em fevereiro, o indicador foi baixando até chegar à deflação em julho. Segundo o IBGE, o índice oficial de inflação do país em junho teve deflação de 0,08%. O resultado do IPCA 15 de julho foi influenciado principalmente pelas quedas nos preços de habitação e alimentação e bebidas, mas também houve recuo em artigos de residência e comunicação. O principal impacto para o resultado do mês veio da queda nos preços da energia elétrica residencial. Pelo lado das altas, a maior variação foi do segmento de transportes, com alta da gasolina, contribuindo para o resultado. Os demais grupos tiveram pequenas variações. E o Conselho da Justiça Federal liberou cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais para o pagamento de benefícios atrasados do INSS. Terão direito as pessoas que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílio-doença e pensões, entre outros benefícios. Ao todo, são 84.091 processos e 109.403 beneficiários. Os pagamentos são referentes a requisições de pequeno valor de junho deste ano. São valores atrasados de até 60 salários mínimos, o que corresponde a R$ 78.120. As ações foram propostas no Juizado Especial Federal. O valor foi repassado aos tribunais regionais federais, num total de 2 bilhões e 100 milhões de reais, para quitar ações de 148.677 processos, com 185.904 beneficiários. E cabe aos tribunais regionais federais determinar o cronograma de pagamento e o depósito dos recursos financeiros liberados. O dia que o dinheiro pode ser sacado pode ser verificado no portal do Tribunal Regional Federal responsável. Em live semanal, o presidente Lula disse que deve fazer uma cirurgia no quadril em outubro. Ele afirmou ainda que a dor está intensa e incomodando o dia todo. Lula afirmou que está protelando a decisão de operar o quadril para não mexer na agenda do governo. Ele falou que tem uma série de compromissos marcados e não quer perdê-los. Mas Lula comentou que não vai dar para adiar muito. Segundo o presidente, o problema na cabeça do fêmur é antigo e está se preparando para fazer a cirurgia em outubro deste ano. Estou como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando e ele finge que não está doendo. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Faz tempo que eu tenho isso. Segundo Lula, durante a sua recuperação, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai exercer a presidência com muita tranquilidade. Eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Claro. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, Shoa. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar.
E vamos agora aos destaques internacionais. China e Taiwan se preparam para enfrentar o super tufão mais poderoso deste ano. Os ventos podem chegar a 230 km por hora e varrer regiões. Embora se espere que Doksuri perca alguma força e aterrisse como tufão ou tufão severo, ele ainda atingirá as cidades chinesas com chuvas torrenciais e ventos fortes. A China pediu aos barcos de pesca que procurem abrigo e aos agricultores que acelerem suas colheitas, enquanto Taiwan suspendeu os exercícios militares anuais à medida que o super tufão Doksuri se aproximava do leste da Ásia, atingindo profundamente a China, que escapou por pouco do tufão Mawar, um dos ciclones tropicais mais fortes já registrados no mês de maio, que se dirigia para o país, mas depois virou para o norte em direção ao Japão antes de dissipar. Com quase 1.000 quilômetros de diâmetro, Doksuri deve passar por ilhas pouco povoadas na ponta norte das Filipinas até o meio da semana, enquanto ventos fortes e chuvas pesadas atingem Taiwan ao norte. As autoridades filipinas já elevaram os níveis de alerta de tempestade na região da capital e em dezenas de províncias do norte e começaram a retirar algumas comunidades costeiras no caminho da tempestade. E olha só, um argentino está usando a inteligência artificial para ajudar famílias a encontrar bebês que foram roubados. Confira. Barros então decidiu usar a inteligência artificial para promover e impulsionar a procura pelos bebês roubados, com base em fotos dos pais desaparecidos. Acho que isso veio para preencher um pouco essa lacuna de imaginar como aquela pessoa seria hoje. Porque também acontece que, em muitos casos, quando nos referimos aos netos, existe um imaginário que eles ainda são crianças, ou que são bebês porque foram levados quando eram bebês e agora são pessoas da minha idade. Então, não haver uma representação gráfica de como aquelas pessoas seriam agora, para mim, era algo que faltava, pelo menos no inconsciente coletivo. Para obter as imagens, o designer insere no aplicativo Midjourney fotos em preto e branco dos pais desaparecidos, extraídas do portal Abuelas. O aplicativo cria 4 rostos possíveis. Barros escolhe uma para enviar para uma conta no Instagram, que abriu com esse propósito e que batizou a Ei Abuelas. E me parecia que Me parece que o fato de usar inteligência artificial para isso também ia aproximar os mais jovens, os de 20 anos, deste tema, de uma forma nova e com uma linguagem que eles possam interpretar, porque está mais perto da idade deles e a realidade é que aconteceu isso. Barros esclarece que os resultados são aleatórios e não têm pretensão científica. Por isso, se receber uma mensagem de alguém com dúvidas sobre alguma identidade, ele a direciona imediatamente para a Organização das Avós, criada em 1977. Até agora, cerca de 40 identidades imaginadas correspondentes aos bebês roubados em 1976 foram publicadas, e Santiago já começou a trabalhar nas do ano seguinte. A ditadura na Argentina durou até 1983. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!